Olá pessoal, tudo bem? Hoje meu papo é para e com você, advogado, advogada, operador do direito e também, por que não, paciente, né? Que queira entender um pouco mais a respeito dos seus direitos, você que é beneficiário de operadora de plano de saúde, né? Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, também conhecido como STJ, existem dois entendimentos de duas turmas na segunda seção de direito privado, a terceira turma e a quarta turma. Eu estou falando sobre o que, senhoras e senhores? Estou falando sobre o entendimento da natureza do rol de eventos e procedimentos da ANS. Quando se tem uma judicialização da saúde suplementar, ou seja, você, beneficiário de operador de plano de saúde, tem algum benefício negado pela operadora, quer seja para a realização de uma cirurgia, a aquisição de um medicamento, a aquisição de uma cadeira de rodas ou outros tipos de OPMS, órteses, próteses, materiais especiais e tipos de tratamento especiais que não constam do rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o STJ tem dois entendimentos. O entendimento da terceira turma é que esse rol é meramente exemplificativo, ou seja, os pacientes teriam direito a esses procedimentos, mesmo que não constantes do rol, pois estariam respaldados por um relatório do médico de confiança. Já a quarta turma não, diz que este rol ele é taxativo. Então, tudo que está fora do rol não pode ser contemplado, não pode a operadora de plano de saúde ser obrigada a arcar com estas despesas, né? Então, essas duas divergências de entendimento está hoje gerando nos tribunais estaduais, está gerando uma divergência de entendimento que pode e está ferindo, né, a estabilidade judiciária, o entendimento, a uniformização da jurisprudência, né, justamente pelo fato de um entender uma coisa e outro entender outra. Isso gera uma insegurança jurídica. Então, para de fato estabelecer a segurança jurídica que deve se ter nas questões judiciais, com isonomia das decisões, é que em breve estou vislumbrando um incidente que chamamos pela sigla IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, né? Traremos aqui para os senhores, nesse bate-papo, o que vem a ser esse tal de IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e como ele poderá impactar nas decisões de julgados judiciais. Porque quando o mesmo tema é reiteradamente visto pelos tribunais com decisões diferentes sobre o mesmo tema, então pode ocorrer uma que chamamos no direito de afetação, né? E por essa afetação ser instalado esse IRDR. Ocorre que, enquanto o IRDR ele é analisado pelas cortes superiores, no caso pelo STJ, através de um processo paradigma, ou seja, eles pegam um processo exemplo, né, analisam aquele caso, e todos os outros processos que versam sobre negativa de operadora de plano de saúde, eles ficam suspensos. Né? O paciente não tem a sua tutela jurisdicional prestada enquanto aquele RDR estiver sob análise. Então eu vislumbro que poderá ocorrer muitas dificuldades dos pacientes em adquirir seus direitos enquanto forem analisados esses IRDRs, porque não é uma questão muito simples, né? Tem que se firmar uma tese jurídica, uma tese de direito, para que essa tese vincule todos os tribunais do país a respeito daquela decisão, né? Então, só para entendermos um pouco mais, é interessante aqui salientar que a sociedade contemporânea, ela sofreu profunda modificação no que toca aos conflitos jurídicos e aos meios de sua resolução em juízo, né? As crises de direito, elas deixaram de se instalar apenas sobre
as relações entre um e outro indivíduo e se expandiram para compreender outras numerosas relações plurais, ensejadoras de conflitos que envolvam toda esta coletividade ou um grande número de seus membros. Surgiram então os conflitos coletivos e a par dos sempre existentes conflitos individuais, né? E o que o relacionamento social passou cada vez mais a girar em torno de interesses massificados, interesses homogêneos. A gente sabe, né, que as operadoras de plano de saúde elas têm um forte lobby no Congresso Nacional e até mesmo, por que não dizer, nas agências regulatórias, né? Porque impossível não pensar a respeito disso, né, ao analisarmos o parecer, né, o que foi exarado nessa última expressão do rol da ANS, né? Eles renovaram, desde 2017 não se renovavam os procedimentos pertencentes ao rol, renovaram esse ano, né? E soltaram àquela agência uma notificação relatando que o rol ele é taxativo. Só que a agência reguladora ela não tem competência para determinar se o rol é taxativo ou exemplificativo, porque ela é um órgão autárquico, né, responsável de governo, responsável por fiscalizar o âmbito e não de determinar qual a natureza desse rol. Isso cabe à justiça, que irá decidir isso por meio desse incidente de resolução de conflitos, né? Então esse risco, né, põe em xeque a garantia basilar da democracia, qual seja, e a de que perante a lei todos são necessariamente iguais. A lei das operadoras do plano de saúde, 9656, né, ela estabelece o rol mínimo, né, e a lei fala do que é um rol mínimo, esse rol da ANS, né? Então todas as patologias que possuem uma classificação internacional de doenças, a contrário senso, teriam que ser cobertas pela operadora de plano de saúde sob pena de ser o risco do bem da vida, né, ser subjugado por um contrato por questões financeiras. E o direito fundamental, o direito à vida, é o direito social de primeira geração que está lá constante nos artigos da Constituição Federal, artigo 5º, dos direitos fundamentais, artigo 186, direito à saúde, e assim por diante, né? Então, se assim é, no plano dos direitos materiais, também assim haverá de ser no plano do acesso à justiça e da tutela jurisdicional, proporcionada a cada um e a todos que demandam. Um outro princípio constitucional é o direito de ação, senhoras e senhores, né? Todos nós podemos ser e processar, mas daí a ser condenado é outra história, mas é um direito de ação, está esculpido na Constituição Federal, né? Então a igualdade em direitos, por esse fato dessa insegurança jurídica que estamos vendo, né? Quarta turma falando que o rol é taxativo, terceira turma falando que o rol é exemplificativo, né? Então a igualdade em direitos nessas questões estão sendo uma quimera, um sonho, né? Se na solução das crises fossem desiguais, as sentenças e os provimentos judiciais estão sendo desiguais, né? Às vezes o mesmo paciente na petição inicial, requerendo um mesmo pedido, né, utilizando-se muitas vezes as mesmas teses jurídicas do direito material e processual da área da saúde, um consegue e o outro não consegue. Justamente porque um no recurso caiu na terceira turma e o outro caiu na quarta turma, né? Isso gera uma insegurança jurídica atroz que não podemos admitir e será sanado certamente pelo incidente de resolução de demandas repetitivas. Os tribunais modernos, portanto,
eles têm que se aparelhar de instrumentos processuais, como o IRDR, capazes de enfrentar e solucionar com adequação e efetividade os novos litígios coletivos ou de massa, né? A partir do momento que nós vemos reiterados processos, né, uma gama muito grande de pedidos, né, de processos versando sobre uma mesma situação, ele passa a ser um processo de massa, né? Então, dessa constatação da realidade, nasceram, né, diversos tipos de tutela coletiva, ora como modalidade de ações coletivas, né, em que num só processo se define a solução uniforme e geral para um grupo de titulares de direitos individuais semelhantes, né, pedidos semelhantes, ora como incidente aglutinador de ações originalmente singulares, por meio da qual uma decisão vai se estender a diversas causas individuais de objeto igual, que é justamente o IRDR. Por meio de uma decisão se estende a diversas outras causas individuais, né? Ou seja, os tribunais regionais, os tribunais estaduais ficarão vinculados a essa decisão desse IRDR. Então, se o STJ definir no IRDR uma tese jurídica relatando que o rol da ANS é taxativo, infelizmente, todos os TJs estaduais vão ter que alegar, vão ter que estar adstritos, amarrados, né, a essa tese, né? Então, não poderá mais se vislumbrar o entendimento do rol exemplificativo. Outros exemplos de tipo de ação coletiva é a ação civil pública, que é manejada por um só autor, mas em defesa de um grupo de titulares de direitos subjetivos iguais, né, qualificado como direitos individuais homogêneos. E um exemplo típico é o de incidente de potencial efeito expansivo a mais de uma causa. É o de uniformização da jurisprudência, que era visto lá no artigo de Buzaide, de 1973, do Código de Processo Civil, lá de 1973, assim como o do sistema instituído no Código de Processo Civil de 2015, né, que é o atual, que é o que está vigente. Julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STF e no âmbito do STJ, né? É o de assunção de competência. Então, nós podemos notar que o atual Código de Processo Civil, eu não sei porque aqui o celular está querendo apagar, geralmente quando eu faço ao vivo ele mantém, mas toda hora estou tendo que clicar na tela. O atual Código de Processo Civil, ele deu, porém, um grande passo no terreno da coletivização da prestação jurisdicional, instituindo um novo incidente processual a que se atribuiu justamente o nome de incidente de resolução de demandas repetitivas. Está previsto aonde? Nos artigos 976 a 987 do CPC de 2015, e cuja aplicação ela é ampla, já que pode acontecer perante qualquer tribunal, seja da Justiça dos Estados, seja da Justiça Federal. E ainda, né, prestigiou fortemente a uniformização da jurisprudência. Por isso que ela foi inventada e está dentro do CPC, né? Que a partir do momento que eu tenho uniformização da jurisprudência, eu tenho garantia de coisa julgada, eu não tenho diversificação de entendimentos, né? Um consegue, outro não consegue, né? Eu tenho segurança jurídica, impondo aos tribunais o dever de mantê-la, né, estável, íntegra e coerente. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele faz parte com realce da política de valorização da jurisprudência, a qual o atual Código Brasileiro atribuiu e reforçou a função criadora daquilo
que a doutrina tem chamado de direito judicial ou de direito jurisprudencial. Trata-se, senhoras e senhores, ainda na minha humilde visão, né, de uma das mais importantes inovações do Código, que tem por escopo promover uma superior concretização dos princípios, principalmente da isonomia e da segurança jurídica. Então, com o IRDR, com o incidente de resolução de demandas repetitivas, eu consigo, as cortes superiores conseguem uniformizar a jurisprudência, né? Falando, vai ser taxativo mesmo, pronto, acabou, ou vai ser exemplificativo, pronto, acabou. E através dessa tese jurídica que é fixada no IRDR, eu consigo atingir a isonomia e a segurança jurídica, ok? E o mecanismo unificador que eu estou falando aqui, esse IRDR, né? Ora implantado no ordenamento jurídico brasileiro, ele já encontrava precedentes no direito comparado. A gente consegue observar essa mesma ferramenta processual, por exemplo, no Poder Judiciário inglês, no Pilot Judgment Procedure, e também na Corte Europeia de Direitos Humanos. Esse tipo de ferramenta já é há muito tempo utilizado, né? Então, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que impactará justamente a natureza jurídica do rol da ANS por meio da fixação de uma tese de direito, né? É aquele que, esse RDR, é aquele que se instaura perante um tribunal quando em sua jurisdição registra-se repetição de processos em torno de uma igual questão de direito, ou seja, a judicialização da saúde suplementar, ou seja, a negativa das operadoras do plano de saúde alegando que aquele procedimento não faz parte do rol da ANS, ensejando desta forma risco de soluções conflitantes. Quarta turma fala uma coisa, a terceira turma fala outra, né? Que possa ofender a isonomia e a segurança jurídica prevista no 976 do CPC. Risco esse que se coíbe mediante fixação pelo tribunal de tese jurídica aplicável dentro de sua área de jurisdição a todos os processos pendentes e futuros que versem sobre a mesma questão de direito relacionada ao IRDR. Isto está previsto no artigo, essa vinculação jurisprudencial para todo o país está prevista onde? No artigo, salvo melhor juízo, 985 do Código de Processo Civil. Ok? Porém, contudo, todavia, não se trata este IRDR da criação de uma nova ação coletiva. Não se trata da criação de uma nova ação coletiva, mas de incidente de um processo em curso em primeiro grau de jurisdição ou perante tribunal, provocado com base em processo pendente em juízo de primeiro grau. Este ficará suspenso para aguardar a fixação da tese de direito a ser posteriormente observada na solução da causa. Artigo 982, inciso 1º do CPC, ou seja, todos os processos que versam sobre judicialização suplementar para aquisição de medicamento, procedimento ou terapias que não constam do rol, ficarão esses processos suspensos de decisão. Eles congelarão, entrarão num limbo jurídico. Os pacientes terão que esperar, as operadoras terão que esperar pelas decisões, enquanto esta matéria não for decidida lá pelo STJ, falando que o rol é taxativo ou o rol é exemplificativo. Ocorre, senhoras e senhores, que estamos falando de direito à saúde, de direito da saúde, sendo que a maioria das ações do direito da saúde são tutelas, são ações combinatórias de obrigação de fazer,
com pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, inaudita altera pars, ou seja, são ações emergenciais que a jurisdição, né, o magistrado precisa dar a resposta o quanto antes. Essas ações eu antecipo o direito para depois analisar questões processuais. Então, essa suspensão que ocorrerá de todos esses processos de judicialização da saúde suplementar em todo o país poderão prejudicar sobremaneira os pacientes, que terão seus direitos suspensos enquanto não for fixada essa tese jurídica pelo STJ, né? Eu creio que os operadores do direito, eles devem, de alguma forma, quem possua capacidade postulatória para tanto, como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, ou alguma associação de classe, como Amicus Curiae, né? Não deixar que o STJ utilize este RDR de forma como consta do Código de Processo Civil. Vai ter que ser mitigado algumas ferramentas constantes nesse RDR para que os processos não sejam suspensos enquanto não ocorra a fixação da tese, né? Infelizmente, isso vai ter que ser mitigado de alguma forma, né? Ou por meio de uma construção doutrinária, né? Principalmente por meio de uma construção doutrinária, já que a lei processual seca ela é engessada, né? Ou utilizando as principiologias constitucionais, direito à saúde, dignidade da pessoa humana. Então, não poderá uma mera questão processual suspender todos os processos de judicialização da saúde suplementar de todo o país, sob pena de pessoas morrerem por conta disso. Então, terem suas decisões, de fato, efetivadas pelo Poder Judicante, que estarão de mãos e braços atados, enquanto os doutos e ilustres ministros da terceira e quarta turma se engalfinham para decidir quem tem razão, ok? Esse ponto é muito importante. Então, se a instauração desta problemática ocorre com base em processo em andamento no tribunal, o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica, julgará igualmente o quê? Julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou aquele incidente. Isso está lá no artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, a sistemática do incidente, por outro lado, não tem como objetivo o julgamento da causa originária. Isso é muito importante vocês entenderem. A sistemática do IRDR, por outro lado, não tem como objetivo o julgamento da causa originária. O provimento visado aqui é que não pode faltar a fixação da tese de direito, cuja incerteza põe em risco a isonomia e a segurança jurídica. Tanto é assim, amigos e amigas, que a eventual desistência ou o abandono do processo originário não impede o exame de mérito do incidente, como dispõe lá no artigo, salvo melhor juízo, 976, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O incidente processual de tal sorte, ele envolve questão de interesse público a ser perseguido e tutelado por meio de estabelecimento de tese de eficácia normativa erga omnes. Esse caráter eminente do incidente de resoluções de demandas repetitivas, o IRDR, ele se manifesta, entre outros detalhes, pela autorização da intervenção obrigatória do Ministério Público, artigo 976, parágrafo 2º do CPC, e da participação de amicus curiae, né, que são as associações
que vão auxiliar os ministros na tomada de decisão. Como, por exemplo, o IDEC, né, Instituto de Defesa do Consumidor, a Associação dos Pacientes com as Doenças Raras e Ultra-Raras, né, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, todos esses podem ser considerados como amicus curiae, que irão elaborar pareceres falando, não, o rol tem que ser taxativo por causa disso, disso e disso, ou exemplificativo por causa disso, disso e disso, e vão fornecer fomentos, né, argumentativos para os doutos ministros do STJ da 4ª e da 3ª turma, da 2ª Seção de Direito Público, para fixarem a tese jurídica a ser vinculada em todos os tribunais, né? Então, esses amigos curiae, Ministério Público, eles têm poderes ampliados para recorrer da decisão que julgarem procedente. Artigo 138, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, né? E mais, né? É proibido ao amicus curiae, e aqui é válido e interessante salientar, nos processos em geral, a possibilidade de interpor recursos. No IRDR, ao contrário, né, o poder de recorrer é expressamente reconhecido, né? Então é importante a gente salientar ainda que a própria nomenclatura adotada pelo Código para nomear o novo incidente de resoluções de demandas repetitivas, né, o IRDR, ele revela a sua natureza jurídico-processual, que é justamente a de incidente processual, que foi concebido como instrumento voltado para missão de buscar a consolidação de teses de direito. Não pode a 4ª turma achar que o rol é taxativo e a 3ª turma achar que é exemplificativo. Eu tenho que sedimentar essa tese jurídica num único sentido, justamente para dar segurança jurídica e isonomia ao jurisdicionado, ao paciente que está buscando aquele direito. Ok? É promover a uniformização da jurisprudência nos tribunais estaduais, né? Que em São Paulo nós temos a súmula 96 e 102 que fala, havendo mera indicação médica, um relatório médico, elaborando a diretriz de tratamento para aquele paciente, não pode a operadora de plano de saúde alegar cláusulas de excludente contratual e alegar que não está aquele procedimento indicado no rol da ANS. Em outros tribunais, todavia, o entendimento é outro, né? Fala que o rol é taxativo. Então, se eu entro aqui em São Paulo, eu consigo ir lá, e quando em grau de recurso, na 4ª turma eu não consigo? Como é que funciona isso? Cadê a segurança jurídica, né? Então, a função do IRDR é justamente essa, né? Mas o que vem a ser, então, um incidente processual, né? O incidente processual, ele não tem natureza de ação, devendo ser entendido como o conjunto, como eu posso dizer, o incidente processual é um conjunto de atos formalmente coordenados a serem realizados no curso do processo, né? Não sei se ficou claro. É um conjunto de atos formalmente coordenados a serem realizados no curso do processo, apresentando-se como um pequeno procedimento inserido no contexto do procedimento maior. Então, esse tipo que a gente chama no direito de remédio processual, ele destina-se a resolver incidentalmente, né? Ali o processo está correndo solto, daí ele cai de paraquedas incidentalmente, né? Então ele tenta resolver questões relevantes para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. Pessoal, o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, né? Com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão
ou cassação da assistência judiciária gratuita. Outro exemplo, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz. Também, um outro exemplo, com a arguição de inconstitucionalidade de uma determinada decisão, com a remoção do inventariante. Outros exemplos que eu poderia dar de incidentes processuais para tentar regularizar o processo, com a exibição de documento, ou também a produção de prova antecipada, antecipação antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares. No enfoque, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que irá decidir, de fato, se quem tem razão é a quarta turma, falando que o rol é taxativo da ANS, ou é a terceira turma, que o rol é exemplificativo, Então, nesse enfoque, o IRDR ainda não pode ser qualificado como uma ação, uma vez que nem sempre é promovido pelo litigante, e quando não é em proveito próprio e exclusivo de quem age, Porque ele tem justamente essa faculdade erga omnes, O que for a tese jurídica que for fixada pelo STJ, a tese jurídica que for fixada pela segunda seção de direito privado do STJ, ela tem ação erga omnes. Se for decidido que o rol é taxativo ou exemplificativo, todos os processos que versam sobre a mesma questão, que é a judicialização da saúde suplementar, serão vinculados a essa decisão, O julgador, o juiz, ele não poderá ir ao contrário do que foi decidido pela fixação dessa tese, ok? Isso é muito importante dizer. Então, além de tudo, não se pode pensar em ação quando se sabe que a função principal do IRDR, aquela que justifica a sua instituição no processo civil de 2015, é a de fixar uma tese apenas de direito, Ora, provimento de tal natureza, estranho ao objetivo de resolver um conflito subjetivo em concreto, não pode gerar coisa julgada. A tese fixada, a ser fixada no STJ, não vai formar coisa julgada, O magistrado que receber uma judicialização de saúde suplementar no seu colo, o paciente está requerendo medicamento de alto custo, está requerendo uma terapia que não está no rol da ANS, ele não pode, de plano, negar o direito àquela pessoa, porque o IRDR não tem essa função, O indivíduo, o magistrado terá que de fato analisar o caso, porque cada caso é um caso, Então, por outro lado, não pode o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ser considerado um recurso, entre outros motivos, por não se enquadrar na taxatividade desses expedientes impugnativos que estão previstos lá, salvo melhor juízo, no artigo 994 do CPC, E, aliás, na verdade, não se pode entrever sucumbência a justificar sua instauração, previsto lá no 996 também do CPC, e tampouco pretensão de reforma ou invalidação de julgamento já ocorrido. Não se pode atribuir qualidade de recurso, então, a esse IRDR. Justamente porque no meio da impugnação às decisões judiciais não é um meio a tanto adequado, Meu pensamento, senhoras e senhores, acerca da natureza jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas já está previsto na sede doutrinária do direito, nos termos que eu vou comentar agora. O incidente autorizado, lá pelo artigo 976 do Código de Processo Civil, é um instrumento processual destinado a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios mediante o estabelecimento de tese aplicável
a todas as causas em que se debata a mesma questão de direito. No caso, judicialização da saúde suplementar, falando que e a questão que é debatida entre quarta turma e terceira turma é sobre a natureza do rol da ANS, se é taxativo ou exemplificativo, ok? Então, com esse mecanismo, se intenta implantar uniformidade de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em situação igual àquela disputada no caso padrão, né? A segunda seção judiciária do direito privado, que é composta pela terceira e quarta turma, irá analisar um processo paradigma, né? Vamos pensar um processo lá, paradigma, que versa sobre todas essas mesmas causas que a gente já falou, né? E vão ali estabelecer a tese, fixar a tese jurídica por meio do IRDR. Então, cumpre-se, por seu intermédio, duplo objetivo: a par de racionalizar o tratamento judicial das causas repetitivas, que está previsto lá no 976, 980 e 984 do CPC, e o incidente visa ainda formar precedente de observância obrigatória, né? Precedente de observância obrigatória pelos tribunais estaduais. Isso está previsto lá no 985 do CPC. Trata-se, portanto, de remédio processual de inconteste caráter coletivo. Não se confunde, entretanto, com as conhecidas ações coletivas, que reúnem no mesmo processo várias ações propostas por um único substituto processual em busca, por exemplo, de um provimento de mérito único que tutele os direitos subjetivos individuais homogêneos de todos os interessados substituídos, né? No caso, por exemplo, de ação coletiva promovida por sindicato de uma determinada classe profissional, né? Ele está numa ação coletiva pleiteando direitos homogêneos de uma diversidade de profissionais que buscam a mesma coisa. O IRDR é totalmente o contrário. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ele não reúne ações singulares, como essa que eu falei, deste exemplo, né? Já propostas ou por propor. Seu objetivo é apenas estabelecer a tese de direito a ser aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, visto que apenas se suspendem temporariamente e, após, haverão de sujeitar-se à sentença caso a caso pelos diferentes juízes que detêm a competência para pronunciá-las. Só que é justamente essa suspensão, esse tempo de suspensão para se fixar a tese, é que os operadores do direito, de um modo geral, e os amicus curiae, que possuem capacidade postulatória para tanto, deverão promover ações nesse sentido, de mitigar o que consta dos artigos do CPC com relação ao IRDR, adstrito à suspensão de todos os processos. A tese a ser fixada não poderá suspender as ações já vigentes, porque, como eu falei no começo, são ações combinatórias de obrigação de fazer, pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars. São ações emergenciais. O paciente não pode esperar ser fixada uma tese para ter o seu processo julgado, sob pena de morrer por isso, né? Então, isso, de fato, este RDR, com relação às questões de saúde suplementar, da judicialização da saúde suplementar, terão que ser, de fato, mitigados, né? O que momentaneamente se aproxima às diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento da tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas, né? A resolução individual de cada uma das demandas, porém, continuará ocorrendo em sentenças próprias que poderão ser de sentido final diverso por imposição do quadro fático distinto, ok?
Ocorre, senhoras e senhores, e aqui a gente já vai caminhando para o final do nosso bate-papo, para não nos estendermos muito, né? Ocorre coisa julgada material quando a decisão de mérito se torna imutável. Volto a repetir porque isso de fato é muito importante. Ocorre decisão julgada material quando a decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, por não se achar mais sujeita a recurso. Artigo 502 do CPC. O julgamento do IRDR não resolve o mérito da causa da onde se originou esse incidente, razão pela qual não se pode atribuir ao IRDR a autoridade de coisa julgada, nos moldes do CPC. O julgamento de mérito, às vezes, se dará em sequência à fixação de tese de direito objetivada pelo incidente. Mas isto, senhoras e senhores, isto somente acontecerá quando o processo de que se originou o IRDR já se encontrar no tribunal. Artigo 978, parágrafo único do CPC. Então, no caso, porém, haverá dois julgamentos distintos. O do IRDR e o do processo originário. A coisa julgada, então, formar-se-á apenas e tão somente sobre o julgamento do processo contencioso, recurso ou processo de competência originária lá do tribunal, e não sob a tese de direito fixada no incidente. Eu agradeço a presença aqui dos meus amigos da Silmara, do Jardel, do Ronaldo, que estão presentes aqui. A live também ficará gravada caso as pessoas não tenham acesso no presente momento. Então é bom lembrar mais uma vez que o julgamento do incidente ele pode acontecer autonomamente, né? Até depois que o demandante tenha desistido da demanda ou abandonado o processo. Artigo 976, parágrafo único do CPC. Sendo que é indiferente ao incidente de resolução de demanda repetitiva, então, sendo que é indiferente ao IRDR, o destino do processo que lhe deu causa. Não interessa. Não se pode ver coisa julgada numa simples definição de tese de direito, falando que o rol é taxativo ou exemplificativo, né? Que por si só não constitui em solução da questão configuradora do mérito da causa. Terá o julgado, porém, força vinculante erga omnes, fazendo com que a tese de direito assentada através do IRDR seja uniformemente aplicada a todo aquele que se envolver em litígio similar ao retratado no caso do processo paradigma. Então, se o IRDR, a tese de direito fixada pelo STJ, por meio do IRDR, falando que, não, o rol agora é taxativo, né? A terceira turma e a quarta turma decidiram, não, é taxativo. Ou falar que o rol é exemplificativo, isso gerará uma tese de fixação erga omnes, né? Então, todos os processos que versarem sobre os mesmos casos assemelhados, o juiz não poderá julgar contrário à tese que foi fixada pelo IRDR. E de tal sorte, a gente ainda pode dizer que a tese de direito, sem embargo das observâncias obrigatórias nos diversos processos individuais ou coletivos em torno de igual questão de direito, não se apresenta dotada de força executiva, né? É o que no provimento judicial pronunciado no incidente não se procedeu à certificação da existência do direito ou da obrigação de ninguém. No incidente em causa,
Enfim, o que vincula é o próprio precedente que dali se origina. Então, a projeção erga omnes, né, que vincula todos os tribunais estaduais, né, a projeção erga omnes não é dos efeitos da coisa julgada, mas da ratio decidente, ou seja, da razão de decidir, né, do fundamento a ser utilizado para se decidir, né? Os operadores do direito podem me perguntar, porque isso não é nenhuma crítica, tá, amigos e amigas, mas muitas vezes os advogados que se tornam especialistas no direito médico e direito da saúde focam muito na questão do direito material, né? Sabem muitas questões de direito material, né? Sabe que o paciente tem direito àquilo outro, sabe todas as legislações específicas de cada coisa, né? No direito médico a mesma coisa, sabe os artigos da resolução 2217 de 2018 do Conselho Federal de Medicina de Cole Salteado, também conhecido como Código de Ética Médica, para poder defender o médico, né? Então eles sabem muito, nós sabemos muito do direito material, mas os especialistas do direito médico da saúde muitas vezes não se atêm às questões processuais. E é justamente nos artigos de processo civil que muitas vezes se ganha o processo. A questão procedimental é muito importante também, tanto quanto o direito material, né? Então, eu trago para os senhores especialistas algumas questões processuais sobre os requisitos dos incidentes de resolução de demanda repetitiva. No sistema do Código de Processo Civil, o artigo 976 do CPC trouxe que cabe a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando, prestem atenção, eu posso instaurar um IRDR quando cumulativamente, não é facultativamente, são pressupostos cumulativos, ou seja, se faltar um desses pressupostos que eu vou falar para os senhores, né, se faltar um desses pressupostos que eu irei falar para os senhores, a instauração do IRDR será rechaçada, será impugnada, porque são pressupostos cumulativos, eu preciso de todos eles. Então, cabe para a instauração do IRDR, né, cumulativamente, se verificarem os seguintes requisitos. Quais seriam esses requisitos? Quais seriam esses pressupostos processuais do Código de Processo Civil para se instaurar um IRDR? Pressupostos cumulativos. Primeiro, nota aí, hein, doutor especialista. Ocorrer efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Volto a repetir. Ocorrer efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Qual é a questão de direito aqui que nós estamos suscitando? Direito à saúde suplementar, né? E qual é a controvérsia, né? O que um fala, o outro fala, né? A quarta turma fala que o rol é taxativo. A terceira turma fala que o rol é exemplificativo. Então, esse pressuposto está presente nessa judicialização de saúde suplementar? Sim, está presente o primeiro pressuposto. Vamos para o segundo pressuposto. Configurar-se risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Configurar-se, segundo pressuposto, configurar-se risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Na judicialização da saúde suplementar de hoje, estamos diante de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica? Claro que estamos, senhores! A partir do momento que uma turma entende que o rol é taxativo e a outra turma entende que o rol é exemplificativo, o mesmo paciente, dois pacientes requerendo o mesmo direito, contra uma mesma operadora de plano de saúde pode ter decisões diversas. Se cair na terceira turma, provavelmente ele vai ser-lhe concedido o direito. Se cair na quarta turma, provavelmente não vai ser-lhe concedido o direito. Então, estamos diante de uma falta de isonomia.
e uma falta de segurança jurídica. Segundo pressuposto, está presente? Está presente. Então vamos para o terceiro pressuposto. Então já ocorreu de forma cumulativa o primeiro e o segundo, né? Se faltar um deles, não cabe IRDR, porque eles são cumulativos. Terceiro pressuposto processual cumulativo para se instaurar o IRDR na judicialização da saúde suplementar. Inexistir a afetação da mesma questão em recurso especial e extraordinário repetitivo. Inexistir a afetação da mesma questão em recurso especial e extraordinário repetitivo. Também, pelo menos até o dia desse bate-papo de agora, não temos recurso especial e extraordinário repetitivo que estão analisando essa questão, né? Por isso que os três pressupostos aqui cumulativos estão presentes para a instauração de um RDR, para se fixar tese de direito para judicialização da saúde suplementar, a fim de decidir a natureza jurídica do rol de eventos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, amigos especialistas do direito da saúde, o processo civil é tão importante quanto o direito material. A questão de direito, na realidade, ela nunca se desliga de um pressuposto fático, de sorte que a lei, quando cogita para efeito de incidente em exame de questão unicamente de direito, quer que a controvérsia existente em juízo gire tão somente sobre norma, uma vez que os fatos sobre os quais deva incidir não são objeto de questionamento algum. Então, amigos e amigas especialistas, nesse sentido, deve-se considerar questão de direito aquela que diga respeito à qualificação jurídica de fato. Compreende? Desde que este não seja objeto de controvérsia. Por outro lado, a mera discussão teórica sobre o sentido e alcance da norma não justifica a abertura de um incidente desses, né? Vamos e convenhamos. Tampouco é suficiente a perspectiva de multiplicidade futura de processos a respeito de sua aplicação. Ele exige, o CPC, que seja atual a efetiva pluralidade de processos com decisões díspares acerca da interpretação da mesma norma jurídica. O incidente, entre outros termos, não foi concebido para exercer uma função preventiva, mas repressiva de controvérsias jurisprudenciais pré-existentes, como aqui estamos vendo nos dias de hoje. Correta a advertência de que a lei não exige o estabelecimento do caos interpretativo entre milhares de causas. Basta que haja repetição de processos em um número razoável, e aqui, senhoras e senhores, vamos e convenhamos, né? Número razoável passou longe, tem um número exacerbadíssimo a respeito dessas causas de judicialização da saúde suplementar para decisão da natureza jurídica do rol da ANS, né? Diante da disparidade desses entendimentos, desses milhares de processos, fica autorizado o juízo de risco justamente de ofender, né, por esses entendimentos diferentes, ofender a isonomia e a segurança jurídica. E naturalmente, para que semelhante juízo ocorra, é mister a existência de vários processos e decisões conflitantes quanto à aplicação da mesma norma, qual seja a Lei 9656 dos planos de saúde, né? Que tem esse entendimento de ali ser estabelecido o rol mínimo, somente isso, mas não que seja taxativo ou que seja exemplificativo. Aí vai depender da tese jurídica que vai ser fixada pelo IRDR na segunda sessão de direito privado do STJ.
Então, pela própria natureza unificadora da medida do IRDR, não haverá possibilidade da concomitância de vários incidentes de demandas repetitivas sobre a mesma tese de direito num só tribunal. Igual impedimento prevalecerá outro expediente procedimental, já tiver sido acionado com o fito de gerar precedente unificador de jurisprudência. Então, se eu já tenho lá um RESP ou um especial ou extraordinário repetitivo, não cabe instauração de IRDR, né? Que também o torna impeditivo. Então, prevalece aqui o mesmo princípio que veda o bis in idem, nas hipóteses de litispendência. Tampouco se admitirá a promoção do incidente de resolução de demandas repetitivas na esfera do tribunal local, quando um tribunal superior, como STF ou STJ, né, quase não sai, já houver afetado o recurso para definição da mesma tese sob regime de recurso extraordinário e especial repetitivo, como eu havia falado. Está previsto aonde? No artigo 976, parágrafo 4º do CPC. É que já estará, nesses casos, em curso remédio processual de função geradora de precedentes, e cuja eficácia todos os tribunais inferiores restarão o quê? Vinculados, lá no 927 do CPC. Tem-se, portanto, no caso, um feito prejudicial externo, né? Já existe remédio jurídico tramitando sobre o incidente dessa mesma questão. Então, o fato, porém, de ter sido denegado a formação do incidente por falta de seus pressupostos de admissibilidade, vou repetir, hein? O fato, porém, de ter sido denegado a formação do incidente por falta de seus pressupostos de admissibilidade, não impede seja ele novamente suscitado, desde que satisfeito o requisito inatendido na propositura anterior. Está previsto aonde? 976, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, né? Por outro lado, não é preciso, senhores especialistas, não é preciso que a repetição se dê entre processos em curso no tribunal. Essa exigência chegou a ser cogitada durante a tramitação do anteprojeto de lei do Código de Processo Civil, mas foi excluída do texto que afinal se tornou o nosso CPC atual, ok? Então, assim é que o próprio juiz de uma das causas repetitivas está autorizado a provocar o incidente oficiando ao presidente do tribunal de segundo grau, né? Terá, contudo, de demonstrar a divergência de entendimento sobre a questão comum. Divergência essa estabelecida não doutrinariamente. Esta divergência não é uma divergência doutrinária, é uma divergência jurisprudencial. É aquelas que estão lá entre as decisões judiciais já pronunciadas, as quais poderão ter acontecido na primeira ou na segunda instância. A lei, pois, não exige que o dissídio interpretativo se dê obrigatoriamente nos tribunais, ok? Então, senhoras e senhores, apenas para não nos delongarmos mais a respeito da matéria, e aqui é importante concluirmos esse bate-papo a respeito de um IRDR, o impacto que ele trará à judicialização da saúde suplementar, está justamente nessas questões de decidir se o rol de fato será determinado como, se a tese de direito a ser fixada será de natureza taxativa, esse rol da ANS, ou de natureza exemplificativa. E o outro fator nevrálgico é que, ao ser instaurado esse IRDR, os processos judiciais de saúde suplementar não podem, por força da sua natureza de urgência e emergência, serem suspensos,
deve-se haver uma construção doutrinária dos operadores do direito para mitigar essa possibilidade de suspensão enquanto da fixação da tese de direito pela segunda seção judiciária de direito privado, né? Então, aqui é importante salientarmos, né, que o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é então aquele que instaura perante um tribunal quando em sua jurisdição registra-se repetição de processos em torno de uma igual questão de direito, ensejando riscos conflitantes que podem ofender a isonomia e a segurança jurídica. Risco que se coíbe mediante a fixação pelo tribunal de tese jurídica aplicável dentro de sua jurisdição a todos os processos pendentes e futuros que versem sobre a mesma questão de direito resolvida no IRDR, previsto lá no 985 do CPC. O IRDR se insere na nova sistemática adotada pelo CPC de 2015 com vista à valorização da jurisprudência sobre dupla perspectiva, proporcionar uniformidade, previsibilidade e confiança na prestação jurisdicional, respeitando efetivamente as garantias de isonomia e segurança jurídica e, ao mesmo tempo, perseguir uma mudança de atitude dos juízes e tribunais que vá além da obrigatoriedade de obediência ao precedente e que atue especialmente no sentido de se produzir julgados modelares que sirvam de referência, que gerem confiança nos cidadãos, né? Isto que é mais importante. Sua natureza jurídica, né, a sua natureza jurídico-processual é a de incidente e não de, como eu diria, o IRDR não tem natureza de recurso ou de ação, né? Não se destinando a resolver o mérito de uma demanda. Não se pode reconhecer a autoridade de coisa julgada a uma tese fixada através de um IRDR. Os únicos requisitos de admissibilidade do IRDR estão lá arrolados no artigo 976 do CPC, que são aqueles que eu mencionei: ocorrer efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, ocorrer risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e assim por diante. Ok? Os direitos nascem sempre de fatos, de sorte que o reconhecimento deles envolve necessariamente análise fática e normativa. A controvérsia que é uma questão, é que pode girar sobre o suporte fático, que é o domínio da prova, ou sobre a norma, que o qualifica na ordem jurídica, né? O domínio do direito, por exemplo, né? Sendo que a questão de fato aqui envolve controvérsia sobre a apuração da veracidade dos fatos em que se apoiam as pretensões contrapostas pelas partes do processo. Questão de direito, ela vai ocorrer quando não se converte sob o quadro fático probatório, mas apenas sob o seu enquadramento jurídico, né? Entretanto, a tese fixada pelo tribunal, embora sendo de direito, não pode se afastar das circunstâncias fáticas em que a controvérsia jurídica se instalou. Então, assim, no caso, é igualável ao enunciado da súmula jurisprudencial, de modo que o tribunal, no IRDR, ao enunciá-la, deverá adotar teor que se atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação, previsto lá no 926, parágrafo 2º do CPC. O IRDR inclui-se na competência dos tribunais, mas a legitimidade para provocar a sua instauração cabe tanto a juiz no primeiro grau de jurisdição, como ao relator no tribunal de segundo grau. Artigo 977, inciso 1º do CPC.
O sistema do CPC, portanto, do Código de Processo Civil, portanto, admite IRDR a partir tanto de processo em curso, em primeira instância, como de processo já em andamento no tribunal. Não condiz com o sistema do CPC o condicionamento do IRDR à necessária pendência do processo no tribunal que irá julgá-lo. Então, são essas questões processuais do incidente de resolução de demandas repetitivas que impactarão ao ser instaurada para se fixar tese de direito para a judicialização da saúde suplementar, a fim de decidir a natureza jurídica do rol da ANS. Né? Já que eu tenho entendimento diverso da quarta e da terceira turma, um fala que é taxativo, o outro é exemplificativo. Né? Só que essas questões processuais é que, de fato, poderão impactar os processos já pendentes por conta dessa possibilidade de suspensão de todos os julgados. Né? Como eu disse e volto a repetir, caberá aos operadores do direito construir jurisprudência doutrinária para que, quando esse IRDR seja instaurado no STJ, por meio desses 3 pressupostos processuais cumulativos, caberá aos operadores do direito, por meio de construção de teses teses doutrinárias, né, mitigar a questão da suspensão desses processos judiciais, né? Eles não podem ficar pendentes, não podem estar suspensos enquanto o STJ irá fixar a tese jurídica por meio do IRDR, justamente porque são processos, ações combinatórias, muitas vezes de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, inaudita altera partes em que o paciente necessita da prestação jurisdicional para ontem. Tá bom, senhores? Muito obrigado pela presença de todos. Essa live ficará gravada e poderá ser vista com mais vagar quando possível. Até mais.